Olá, tudo bem com você? Hoje é a última lição que finalmente irá responder de forma categórica aquelas perguntas: por que eu vim ao mundo? Para qual propósito eu nasci? E antes de chegarmos ao clímax daquela questão, permita-me lhe perguntar: você sabe o que é uma bifurcação? Você já deve ter ouvido essa palavra. O dicionário define bifurcação como a divisão ou separação de alguma coisa em dois ramos ou braços, tal como uma forquilha. É o lugar em que uma coisa se divide em duas. A bifurcação de uma estrada, por exemplo, você já deve ter visto isso, não é? Agora, você sabe qual é a maior e mais importante de todas as bifurcações de nossas vidas? Eu lhe respondo: cumprir o propósito para o qual Deus nos criou, ou cumprir o propósito criado por nós mesmos. Eis aí os dois braços da grande e maior bifurcação, a bifurcação de nossa vida. Mas, para qual propósito eu fui criado, afinal? No livro de Salmos, no capítulo 19, versículo 1, versículo 1, nós lemos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Almeida Revista Atualizada diz assim. E no mesmo livro de Salmos, agora no capítulo 96, no versículo 7, nós lemos: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Amigo, ouça-me, tudo, absolutamente tudo que existe no universo foi criado para a glória de Deus, o Criador dos céus e da terra. E isto inclui a você e a mim também. Mas o que é, afinal, a glória de Deus? Certa vez Moisés fez o seguinte pedido, que está em Êxodo, capítulo 33, no versículo 18. Moisés disse: peço que me deixe ver a sua glória. E no verso 19, o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade, e diante de você farei saber o meu nome. A Nova Bíblia Viva diz assim: a glória de Deus é a sua presença, o seu caráter, a sua bondade, é o que ele é, a sua natureza e seu poder. No relato bíblico, Deus fala para Moisés ficar numa fenda da rocha, cobre-o com a mão, até que passe a sua glória. E depois diz que tiraria a mão e Moisés o veria pelas costas. Depois você poderá ler todo o relato lá dos versículos 21 ao 23 de Êxodo 33. Combinado? Agora, qual é o propósito de dar glória a Deus? Será que ele está interessado em glória por ser egoísta e ter uma visão centralizada em si mesmo? Será que Deus pede para sermos altruístas quando ele próprio não o é? Não, meu amigo. Deus não é egoísta e a maior prova disso foi o fato dele ter enviado o seu filho para morrer lá na cruz do Calvário em seu lugar e em meu lugar também. Mas afinal, qual é o propósito de glorificar a Deus? Podemos enumerar pelo menos 3 motivos. Motivo número 1, porque ele merece. Ele é digno. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, nos é dito: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Paulo, em seu discurso lá na cidade de Atenas, hoje a capital da Grécia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos 24, 25 e 28, nos diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, e que é o Senhor do céu e da terra, não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa disso. Ele mesmo dá a vida e a respiração a tudo e satisfaz todas as necessidades que existem, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A Nova Bíblia Viva diz assim. Parece que o ser humano ele se esquece que os seus batimentos cardíacos, sua respiração, só estão acontecendo agora, nesse exato momento, porque o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o permite. No dia em que ele não mais permitir, tudo cessa, tudo para, e estaremos mortos. Agora vamos ao segundo motivo para se glorificar a Deus. O segundo motivo é a repercussão,
o impacto, a influência que isso trará para o nome dele. E isso vai fazer com que outros cheguem a conhecê-lo. O conhecimento dele chegará a outros. Todas as vezes em que o cristão pratica boas obras com a ajuda de Jesus, ele está refletindo o caráter de Deus e, consequentemente, influenciando outros a glorificarem o nome do Altíssimo. Vejamos o que diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Almeida, Revista Atualizada, diz dessa maneira. Lembre-se que o propósito das boas obras é glorificar a Deus e não ao homem. A propósito, vamos falar um pouco mais sobre essa questão no motivo número 3. Então vamos lá, o terceiro motivo para darmos glória a Deus. Bem, o motivo número 3 para se glorificar a Deus é para não tomarmos sua glória para nós mesmos. Ouça-me, isso aqui é muito sério. Se Deus não recebe a glória, nós a estamos tomando para nós mesmos. Não podemos glorificar a Deus e a nós próprios ao mesmo tempo. Ou Ele é glorificado, ou tomamos a glória, a honra e o crédito para nós. Eu digo para você, não se engane, tomar a glória que pertence a Deus para nós mesmos, mais cedo ou mais tarde, trará sérias e trágicas consequências. Com certeza isso acontece. Para todo aquele que assim o fizer, virá sérias consequências, mais cedo ou mais tarde. Deus falou por meio do profeta Isaías, em Isaías capítulo 42, versículo 8, as seguintes palavras: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não reparto a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber, não reparto com as imagens feitas por mãos humanas. A Nova Bíblia Viva diz dessa maneira. Um certo monarca do antigo Império Babilônico, chamado Nabucodonosor, ele tentou tomar a glória de Deus para si, e ele pagou muito caro, meu amigo, por isso. Esse fato está registrado lá no livro do profeta Daniel, lá no capítulo 4. Na ocasião, Deus já lhe havia advertido, através de um sonho, que algo terrível iria acontecer. O profeta Daniel foi introduzido na corte, na presença do rei Nabucodonosor, e ele relatou o sonho que teve. Após o relato, o profeta lhe diz o que está em Daniel capítulo 4, versículo 25. O Senhor será expulso do palácio e vai viver pelos campos como um animal, comendo capim, como um boi, molhado pelo orvalho da noite, e assim o Senhor vai viver durante 7 anos, até que possa aprender, ou até aprender, que o Deus Altíssimo é o dono de todos os reinos dos homens, que Ele dá o poder a quem bem entende. A Nova Bíblia Viva diz assim. O profeta Daniel ainda aconselhou o rei a se arrepender e mudar de vida. Veja o que está escrito em Daniel capítulo 4 e versículo 27. Ele diz: Portanto, ó rei Nabucodonosor, escute o que eu digo. Pare de pecar. Faça o que o Senhor já sabe que é certo. Nada de injustiça. Tenha compaixão dos pobres. Seja bom para eles. Quem sabe assim, Deus terá a pena do Senhor e não o castigará. A Nova Bíblia Viva diz assim: infelizmente, mesmo sendo advertido por Deus e também pelo profeta, o rei Nabucodonosor, do grande império babilônico, não glorificou ao Deus Criador dos céus e da terra. Passou-se um ano se passou daquele encontro, e veja o que aconteceu lá no livro de Daniel, capítulo 4, versículos 29 e 30, diz assim: 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, e disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí, como capital do meu reino, com o meu enorme poder, para a glória da minha majestade? A Nova Versão Internacional NVI diz dessa maneira. E lá em Daniel, no capítulo 4, versículos agora 31 e 32, o rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu e disse:
Presta atenção, rei Nabucodonosor. Este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos. E você vai fazer, sabe o que vai acontecer com você? Ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. E isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Nova tradução na linguagem de hoje diz assim: aquele homem jamais imaginaria que puxar para si a glória que pertencia somente a Deus lhe custaria tão caro, ao ponto de fazer com que ele tivesse uma espécie de insanidade mental. Ele ficou louco. Tão violenta foi essa doença mental que ele teve, que duraria 7 anos, vivendo como um animal. Meu amigo, infelizmente o ser humano se especializou em tomar a glória de Deus para si próprio. Todo aquele que se recusa a dar glória a Deus está em aberta rebelião contra o seu Criador. E essa atitude, esse pecado foi o que levou Satanás à queda, bem como a humanidade. Temos um bom número de pessoas criando ídolos de carne e osso, adorando a si próprio ou adorando a alguém, ou coisas adquiridas, bens materiais. Adorar a criatura ou a si mesmo em lugar de Deus é a causa de todos os demais pecados que se seguem. Por isso, lá no Apocalipse, João vê 3 anjos voando pelo meio do céu, e o primeiro trazia o evangelho eterno para pregar à humanidade. Isso está em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Mas você sabe qual era o teor, o conteúdo de sua mensagem? Em Apocalipse capítulo 14, versículo 7, nos diz: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A Almeida Revista Atualizada diz assim: de todas as criaturas que Deus criou no universo, somente 2 tipos se mantêm relutantes em rebelião contra Deus: os anjos caídos, que são os demônios, e o ser humano. Infelizmente. Estamos chegando ao final dessa mensagem, dessa série. Acredito que agora você já sabe para qual propósito você veio a este mundo. Para glorificar a Deus, engrandecer o nome dele, com tudo que ele lhe deu. Seu corpo, seus dons, seu tempo, suas posses. A pergunta é: você irá viver para si mesmo, para si próprio ou para Deus? Está se preparando para essa vida apenas ou para a eternidade? A decisão é sua, meu amigo. Mas lembre-se, não demore. Jesus está voltando. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.